Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 3 de março de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta sexta-feira vamos encerrar aí a nossa leitura do Evangelho de Lucas, finalizando então com os capítulos 22, 23 e 24. Eu quero ler um versículo aqui que basicamente vai resumir tudo que nós temos aí nesses 3 capítulos. Aliás, dá para dar uma resumida boa aí, boa parte inclusive do Novo Testamento. Mas vamos ler o texto então, que está em Lucas capítulo 24, dos versículos 5 até o 7. Então Lucas 24, do 5 ao 7, diz assim: Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Li até o 8 aqui, esse versículo final, né? Mas qual é o ponto aqui? O ponto é que esse versículo, ele faz literalmente um belíssimo resumo do que aconteceu não só nesses 3 últimos capítulos aqui de Lucas, mas é a essência geral aí do Novo Testamento. O ápice do ministério de Jesus aconteceu na cidade de Jerusalém. Nós sabemos, Jesus andou por toda parte, Jesus começou o seu ministério lá na Galileia, lá no norte, e durante a sua caminhada ali no seu ministério, ele veio então descendo, e o seu ápice, o ápice de tudo aquilo que ele veio fazer acontece então em Jerusalém. Tudo que ele fez, tudo que ele passou, tudo que ele viveu, como ele fez, tudo isso estava ligado à sua missão, estava ligado ao propósito dele, que se cumpriu então ali na cruz. Aliás, desculpe, que se cumpriu na cruz não, que parte dele se cumpriu na cruz, porque também a ressurreição do Senhor faz parte da sua missão. Então, qual é a sua missão? Primeiro, ele morreu por pecadores, e morrer por pecadores e pelos pecadores, né? São 2 aspectos aí, porque ele morre no lugar dos pecadores, na mão exatamente daquele que ele morreu para salvar. Essa era a sua missão. A sua missão principal era essa, e nós não podemos perder isso de vista, porque senão nós podemos achar que Jesus ele veio para fazer milagres. É óbvio que Jesus ele faz milagres. Milagres estão sempre na alça de mira, estão sempre como possibilidade de acontecer na vida do crente, do povo de Deus e tudo mais. Só que ele não veio para fazer milagres. A teologia dos milagres nos ensina que os milagres são sinais. Eles estão ali para nos sinalizar, eles estão ali para nos mostrar uma verdade muito maior por trás daquele milagre. Ele também não veio estabelecer uma nova doutrina, ele não queria uma nova religião, ele não queria a melhor religião de todas, ele não queria nada disso. Ele não queria estabelecer um novo princípio moral com o seu Sermão do Monte. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que imaginam que Jesus é um grande mestre, apenas um grande profeta, ou apenas alguém que faz milagres. Ele não, o objetivo, a missão principal dele não era essa. A missão principal dele era morrer por pecadores. Por isso é que o pecado, ele é duplamente ofensivo contra Deus. Então, quando os homens têm atitudes e ações de pecado, isso ofende a Deus de 2 maneiras. Isso ofende a Deus na sua santidade, porque Deus é santo, e quando o pecado está, ou quando existe o pecado, está ofendendo quem Deus é, mas também está ofendendo a sua missão. Jesus veio morrer exatamente por aquilo que
nós praticamos. Então, por isso que o crente, aquele que anda com o Senhor, ele precisa ser duplamente vigilante em relação às suas atitudes e ações de pecado. Qual que é a diferença? A atitude está ligada ao coração. Então, guardar o coração, guardar de sentimentos como rancor, prepotência, vanglória, orgulho, né? Então, guardar o coração para não permitir que estas coisas que são ofensivas ao Senhor entrem no nosso coração, mas também guardar os nossos pés, a nossa atitude. Então, a primeira coisa ali, Jesus morreu por pecadores. Em segundo lugar, foi crucificado e sepultado por seus exatores, por aqueles que estavam ali para punir firmemente o Senhor Jesus. Estou falando aqui de uma maneira, claro, hipotética, né? Eles não conseguiam fazer isso de fato. E aí, o que nós aprendemos? Que Jesus, como homem, passou por todas as agruras que um homem pode experimentar. Então, se você pensar na solidão, ele foi abandonado pelos seus amigos. Se você pensar em traição, ele foi traído por aquele que andava próximo dele. Se você pensar em necessidade, né? Na cruz ele enfrentou a maior de todas as necessidades. Na cruz ele enfrentou a maior de todas as dores. O seu corpo foi dilacerado, o seu corpo foi moído. Então, como homem, ele enfrentou tudo que a nossa experiência aqui na Terra nos oferece, ele enfrentou ali em graus altíssimos. Por isso, todo o seu, sua necessidade, seu desejo de ser livre desse momento, né? Orando ao Pai, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Então, quando Jesus estava ali como homem, ele estava enfrentando todas as agruras que nós podemos enfrentar. Por isso, lá em Hebreus, quando diz que ele é sacerdote, porque ele sabe, ele é o nosso sumo sacerdote, porque ele sabe o que é padecer, ele está dizendo o seguinte, que as nossas maiores dores, as nossas maiores dificuldades, elas podem encontrar em Jesus alguém que passou pela mesma coisa. Então, quando você diz, eu estou tão sozinho, o Senhor Jesus sabe o que é isso. Quando você diz, eu fui traído, eu fui abandonado, eu fui deixado para trás, eu fui humilhado, ele sabe exatamente o que você está sentindo. Por isso nós temos um sumo sacerdote que nós podemos lançar mão, porque ele sabe o que é padecer. Agora, diante disso também, não existem pessoas neutras em relação a Jesus. Ou ele é o Salvador, ou ele é apenas alguém, gente boa, para dizer o mínimo. Porque ninguém passa pelo que ele passou se exatamente não tiver o propósito de salvar os homens. Então não existem pessoas neutras em relação a Jesus. Ou você confia que ele é realmente quem ele diz que é, ou você acha que ele é apenas um gente boa, né? Alguém que falou palavras bonitas. E ninguém mata um gente boa, né? As pessoas só matam aquele que de fato é uma ameaça, e ele era exatamente isso. Mas ele não ficou ali. Ele foi, então, morreu por pecadores, foi crucificado e sepultado por seus exatores e ressuscitou no terceiro dia. A sua ressurreição conclui a plenitude da sua missão. Por isso, o tema devocional hoje é a plenitude de Cristo, porque na ressurreição a missão de Jesus se torna então plena. Se na crucificação ele demonstra a plenitude da sua humanidade, na ressurreição ele demonstra a plenitude da sua divindade. Ele era plenamente humano e agora se apresenta como plenamente divino. E a ressurreição, ela é a base de toda a esperança do crente. Então, algumas pessoas, elas colocam a esperança no próximo governo ou no governo que virá a seguir. Alguns colocam sua esperança na economia, outros colocam a esperança no dinheiro, na saúde, na família, enfim, muitos colocam a esperança em vários lugares. Para o crente, a esperança é a ressurreição, tanto do Senhor como a promessa da ressurreição daqueles que estão em Cristo. Nesse sentido,
a ideia da ressurreição é que voltaremos a viver eternamente com o Senhor. A ideia da ressurreição é dizer, a morte não tem mais poder sobre vocês, ela não pode mais oprimir vocês, ela não pode mais atemorizar vocês. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai falar sobre isso. Nesse sentido, o crente ele pode experimentar duas sensações. Primeiro, ele não precisa aproveitar a vida. Já ouviu aquela expressão? Aproveita a vida. A gente fala isso muito para o jovem, né? Aproveita a vida, vai namorar, vai ganhar dinheiro e tudo mais, né? Ou quando alguém está ali mais chegando no fim da vida, fala, nossa, vai aproveitar a sua vida, vai para uma praia, né? Vai para compra uma casa numa fazenda e vai viver lá, aproveita a vida, né? O crente não deve ou não precisa ter isso em mente. Por quê? Porque a vida dele não acaba. O que ele precisa entender é que ele tem aqui também um propósito que é servir as pessoas e servimos inclusive com a pregação do evangelho. Então, aos jovens, aqueles que já estão com a idade avançada, continue pregando o Senhor Jesus, continue servindo as pessoas através da pregação do evangelho. Por quê? Você não precisa aproveitar a vida. Essa vida aqui para o crente não é passageira. Essa vida aqui para o crente é apenas uma etapa e uma etapa bem inicial do restante da sua eternidade. E segundo, o crente não precisa temer o futuro. As pessoas estão em paúra com relação ao que vai acontecer no futuro. O que será que vai acontecer? O que será do mundo nos próximos anos? Para o crente, ele pode até saber ou pode, por causa das notícias, ter ali, chegar à conclusão de que o mundo realmente vai piorar. Falamos disso ontem, né? Mas isso não causa temor algum ao crente, porque ele sabe que o futuro de fato, o futuro final das coisas está garantido em Jesus, está garantido pela sua promessa de que ele virá e restaurará todas as coisas. Então, o crente vive numa outra vibe exatamente por causa da ressurreição. Então, moral da história, já para a gente concluir aí o nosso devocional de hoje, Lucas fornece a base confessional do cristianismo. Todos os cristãos, eles devem confessar isso. Jesus, ele morreu pelos pecados ou por causa dos pecadores. Ele foi sepultado, ou seja, passou pela morte, mas ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a base confessional da fé cristã. Sua missão e sua identidade estão plenamente reveladas nessa confissão. Ou seja, quem Jesus é e o que ele veio fazer está plenamente revelado nessa doce frase ou nessa doce expressão, para usar aqui a expressão que o próprio escritor de Lucas, né, que é o Lucas, disse, né? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Aqui está a missão plena, aqui está a identidade plena de Jesus revelada. Ele é Deus, ele é homem e sua missão é morrer por pecadores e ressuscitar ao terceiro dia, sendo ele a primícia da ressurreição. Bom, diante disso, desafio do Léo aí para esta sexta-feira. O desafio é simples. Quem é Jesus? A pergunta é essa. Se Jesus é para você um cara gente boa, um profeta, um sábio, um iluminado, alguém que veio estabelecer um novo princípio moral, uma nova religião, se ele para você é isso, você não precisa ter muito compromisso com ele e de fato a missão dele não faz muito sentido para você, porque ele veio salvar pecadores. Agora, se para você ele é o Salvador, se para você ele é exatamente quem Lucas disse que é e ele fez exatamente o que Lucas disse que ele fez, se para você Jesus veio morrer por pecadores, que ele foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia, prometendo que os crentes também passariam pela ressurreição, se você crê nisso, então isso tem que impactar completamente a sua vida. Para começar, você tem que fazer uma confissão pública disso através do batismo, e as pessoas precisam saber, por isso tem que ser um batismo consciente. Além disso, você deve se envolver
com o povo dele, você deve se envolver com o corpo dele, porque agora você está em Cristo, está inserido também no seu corpo. Isso aqui é para dizer o mínimo. O ponto é dizer que se ele é o seu Salvador, isso impacta diretamente toda a sua vida e a minha vida. Então, quem é Jesus para você? Apenas um cara gente boa ou ele é o que a Bíblia diz que ele é, o Salvador de pecadores? Se ele for isso, isso impacta totalmente a minha e a sua vida. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. E como eu gosto de fazer sempre a sexta-feira, eu gosto de encerrar a nossa semana de devocionais com a oração do Pai Nosso, com a oração que o Senhor nos ensinou. Então, se você puder, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Quero só deixar um recado importante. Amanhã, 2 recados na verdade. Amanhã nós temos escola de crescimento na nossa igreja Nave. E amanhã nós vamos falar dos fundamentos da fé cristã, que são Trindade, Credo Apostólico, Pai Nosso e Decálogo, 10 mandamentos. A partir das 13 horas, na nossa igreja Nave, é só você mandar aí um direct para mim fazendo a sua inscrição. E, segundo aviso, é domingo, às 10 da manhã, nós temos nosso culto de celebração na igreja Nave e você é meu convidado mais do que especial para estarmos juntos no domingo a partir das 10 da manhã, tá certo? Então é isso, meu povo, nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe, uma ótima sexta-feira, um final de semana abençoado. Fiquem com Deus.